Vamos lá, vamos começar. Então, vou trazer um pouquinho do que falamos nas nossas duas últimas lives, né? Só um resuminho rápido para a gente introduzir agora a parte do assunto do tratamento medicamentoso, tá certo? Bom, contando aqui para vocês, eu falei aqui nas duas últimas semanas sobre o quanto a síndrome metabólica é realmente a verdadeira causadora de doenças e o quanto a gente deveria, né, estar tratando a síndrome metabólica, o quanto a gente deveria estar identificando síndrome metabólica, né, como a gente muitas vezes vê no nosso dia a dia, pessoas que têm síndrome metabólica, mas porque um determinado exame não está tão ruim, porque não está diabético ainda, ou porque ainda não foi identificado uma esteatose hepática, a pessoa está meio que meio tranquila, tá tudo certo, eu não preciso me preocupar, né? Então, isso não é bem uma realidade, né? A gente identificar e iniciar aí o tratamento da síndrome metabólica é fundamental para a gente prevenir as doenças derivadas disso, principalmente aí desfechos graves como risco cardiovascular, né, como doença renal, né? Então são aí hoje aí uma grande parcela de pessoas da população tem, tá certo? E aí a gente também veio trazendo aí nas nossas duas últimas lives todo o mecanismo, né, do adoecimento, metabolicamente falando, como é que a gente adoece. E aí eu falei nas duas últimas lives que os medicamentos ajudavam muito pouco. E tem um motivo para isso, tá certo? Então eu vou trazer aqui para vocês hoje a resposta, né? Porque eu não expliquei por que o medicamento não ajuda muito. Eu falei, inclusive, que alguns medicamentos pioravam a situação. E isso é uma realidade, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês, tá certo? O que os medicamentos fazem, né? Porque, infelizmente, hoje, se uma pessoa ela chegar no médico e ela tiver um diagnóstico de diabetes, pré-diabetes, fígado gorduroso, ela vai ganhar uma prescrição de alguns desses medicamentos que eu vou citar aqui para vocês. E vocês vão ver que alguns desses medicamentos pioram muito a situação, tá certo? Ou seja, seriam intervenções pra gente evitar, não pra gente adotar. Mas, né, vocês também vão ver que o pensamento médico está muito voltado, no caso do diabetes, para baixar os níveis de glicose no sangue. Isso é válido? É, mas isso é mais válido para o diabético do tipo 1. O diabético do tipo 2, o problema dele não é simplesmente a glicose, né? A glicose é uma consequência do problema. O problema dele é a hiperinsulinemia, tá certo? Ou seja, eu mexer na glicose dele pura e simplesmente não vai resolver o problema, tá certo? E muitas vezes eu ficar com esse foco, né, e utilizar alguns determinados tipos de medicamento, eu posso estar, na verdade, piorando a situação. Eu quero que vocês entendam isso. E claro, lembrando, né, apesar de eu ser médica, isso aqui não é uma orientação para vocês suspenderem medicação por conta própria, pelo amor de Deus, né? Isso também precisa ser orientado, tá? Porque senão vocês podem ter aí algum efeito rebote, a pessoa pode adoecer de alguma forma, pode ter uma crise, pode ter uma cetoacidose, pode ter algum problema derivado disso, da suspensão repentina da medicação, tá certo? Que acontece. Aliás, uma dessas medicações, que vai ser inclusive a primeira que eu vou falar para vocês, é uma das medicações mais difíceis de se suspender, tá? Então, assim, nem sempre é simples. Suspensão de medicação em geral, a não ser que a medicação esteja realmente causando um efeito colateral, né? Exige acompanhamento, tá certo? Desprescrição não é uma ciência fácil, tá certo? Eu sei que tem muita gente que fica até, de certa forma, né? Alguns pacientes desconfiados quando a gente fala em retirar medicamentos, né? A gente tem muito ainda a cultura de que a gente
Bom, simplesmente começou a tomar um remédio, né? Você é diabético, você é hipertenso, você tem colesterol alto, você vai tomar um remédio para o resto da sua vida. Gente, isso não é bem verdade. Quem assistiu minhas duas últimas lives sabe que isso não é bem uma realidade. Que, na verdade, a gente fazendo nada, sem fazer dieta e tomando remédio, realmente o remédio será para o resto da vida. Agora, se você pensar em causa e começar a fazer intervenções nessa causa, o que vai acontecer é, de fato, você sair dos medicamentos e entrar em remissão de doença, tá? E aí eu tô falando pra vocês, experiência própria. Eu entrei em remissão de um pré-diabetes. Eu tinha pré-diabetes aos 37 anos, hoje tenho 43. Entrei em remissão. Na época foi prescrita medicação pra mim, eu vou falar aqui também que foi a metformina. Metformina tem um efeito indesejável, que é a diarreia. Eu comecei a ter muita diarreia com a metformina. E, óbvio que eu não me conformei, né? E eu falei assim, não, tem que ter um jeito de eu ter o efeito da metformina sem tomar a metformina. Entendeu? Aliás, de reverter o efeito da diabetes sem tomar a metformina, né? Do pré-diabetes, no caso. Tem que ter um jeito. Não é possível que eu não tenho, que isso não tem solução, entendeu? E foi quando, nessa época, eu me dei pesquisando sobre isso, né? Eu conheci as estratégias de baixo carboidrato. Na época eu nem conheci low carb, né? O interessante é isso, eu não conheci low carb, eu conheci cetogênica. Eu esbarrei com a dieta cetogênica. Eu achei uma loucura, né? Óbvio, gente, eu conto pra vocês, já contei aqui algumas vezes. Eu fiz a cetogênica errado, né? Eu comia pouca gordura, eu comia carne magra, eu comia mais legumes do que verdura, mais legumes do que carne. Então eu fiz vários erros na cetogênica. Assim, eu tive sucesso, mas provavelmente foram esses erros, né, que me dificultaram mais nesse início. Entendeu? Aliás, deixa eu até contar uma outra coisa. Eu conhecia a cetogênica porque eu já tinha feito, dentro do meu caminho aí de dieta, eu tinha feito uma dieta do pozinho, que o pessoal brinca que é dieta da NASA, que é uma modalidade de dieta chamada Pronocal, que eles se dizem uma dieta cetogênica, uma dieta hiperproteica. E aí tudo deles é lá em pó. E você prepara aquilo vira pão, aquilo vira mousse, né? Tem sabores as coisas. E aquilo é proteína magra, porque aquilo não tem gordura. Na dieta você não tem adição de gordura na dieta. Você tem que tomar uma listinha, assim, um combo de suplementos, né? E realmente você entra em cetose, né? Mas assim, é um sufoco. Eu, nessa dieta na Pronocal, eu emagreci 20 quilos, mas... Primeiro, é uma dieta extremamente cara, né? Eu gastava em torno de 3 mil reais por mês com os produtos. E, obviamente, depois de 4 meses, eu falei, chega, não aguento mais gastar dinheiro com essa dieta. Eu já tinha também emagrecido. Mas aí eu teria que entrar na manutenção. Falei, não tem mais dinheiro para entrar na manutenção. E aí, eu não fiz manutenção, obviamente, né? Eu parei em abril de 2018, se eu não me engano. Abril de 2018, isso. Fevereiro de 2019, eu praticamente já tinha reganhado todo o peso. Praticamente. Eu tinha reganhado dos 20, eu tinha reganhado 14 quilos. Por aí. Tá certo? Então, eu não sabia fazer dieta. Eu sabia tomar aquele produto, né? E aí, claro, quando eu botei na minha cabeça que eu ia novamente começar, né? E que foi depois de umas férias, né? Férias sempre bota a gente no lugar que, caramba, tá tudo muito ruim, né? Você vê as fotos que você tira nas férias, você vai comprar um biquíni e o biquíni, você compra um maior porque tava feio, um menor, né? Então isso pra mulher, pra autoestima da mulher, isso é terrível, né? E aí eu falei, não, quando eu voltar de férias, não tenho o que fazer nas férias, quando eu voltar de férias eu vou procurar alguma coisa, alguma abordagem. E eu, como eu já conhecia dieta cetogênica, que era dessa época aí do Pronocal, eu falei, não,
deve ter dieta cetogênica sem ser usando esse pó. Não é possível que eu não consiga fazer uma dieta cetogênica comendo comida. Porque aí, nessa época, eu falei assim, não, peraí. Eu pensando aqui com os meus botões. Não é possível que não tenha um jeito de se emagrecer comendo comida. Não é possível. Eu preciso comer comida. Só que o que eu tinha tido de experiência era aquilo ali. E aí eu fui começar a buscar dieta cetogênica. E foi por isso que eu não caí na low carb, eu caí na cetogênica, né? A Atkins modificada, que a gente chama, né? Hoje em dia. Eu caí nessa modalidade de cetogênica, mas eu fiz errado, porque eu ainda tinha receio de comer gordura. Então, passei um pouquinho de fome, tive umas fraquezas, né? Comia, não batia a meta proteica, não tinha nem noção de que isso existia, né? Então, assim, a gente passa uns sufoquinhos, mas depois a gente vai aprendendo, né? Então, assim, a gente vai caminhando. Nessa época que eu fiz a cetogênica, que foi em 2019, que fiz fui fazendo uns cursinhos online, fui fazendo por mim. Foi quando eu conheci a carnívora, né? Fiz uma experiência de um mês na carnívora, lá com a Jade Sólia. Achei maravilhoso, porque foi o mês que eu mais emagreci, que foi a carnívora. Mas eu confesso também que eu errei na carnívora, né? Eu comia gordura demais, eu achei que eu tinha que comer um monte de bacon, que eu tinha que fritar tudo, né? Então eu mergulhei na gordura. Eu saí de uma cetogênica quase sem gordura, mergulhei na gordura e, obviamente, tive um efeito indesejado que foi a diarreia. Claro. E eu não sabia lidar com aquela diarreia. Eu nunca tinha estudado sobre carnívoro. Eu não sabia lidar com aquela diarreia. E, claro, eu tinha que trabalhar. Então eu lembro um dia que eu tava no plantão e eu com diarreia, acho que eu já tinha ido umas 3 ou 4 vezes no banheiro. E eu falei assim, gente, eu preciso parar essa diarreia. Eu fui lá, tinha o almoço lá, o almoço no hospital tinha brócolis. Eu fui lá e comi um brócolis. Eu nem posso comer brócolis hoje em dia, que eu tenho intolerância, né? Mas eu comi o brócolis. Imediatamente minha diarreia cessou. Falei, então é falta de fibra, né? Falei, então acho que eu não posso fazer carnívora. Na verdade, depois eu fiz mais uma experiência na carnívora e depois, em 2021, de fato, eu comecei na carnívora. E eu também não tive mais diarreia, mas aí eu também já sabia. Fui estudar, fui entender. Também tive orientação quando eu fui nessas outras, né? Em 2020, quando eu fiz mais uma experiência de 15 dias na carnívora e depois em 2021, quando eu comecei de fato a carnívora, eu estava sendo acompanhada, eu estava num grupo, eu estava com uma pessoa que já tinha experiência na carnívora, como eu já contei aqui outras vezes, o professor Diego, né, saudoso professor Diego. Então aí eu já não passei sufoco, porque aí eu já estava sabendo da história, né? Então, mais vezes a gente cai. Que bom que eu não botei a culpa, né? Não achei que o problema era carnívora e sim que eu não estava adaptada, né? Eu entendi isso, que bom, que bom. Daí não invalidei. Mas vamos lá, mas voltando. Como eu falei, foi prescrito para mim metformina e eu tive um monte de efeito colateral. E o que a gente, quando fala em medicamento, o que a gente sabe que os medicamentos têm? Efeitos colaterais. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam? Que no diabetes tipo 2, na esteatose hepática, né, no fígado gorduroso, na síndrome metabólica, o medicamento nada mais é do que um auxílio e deveria ser uma coisa para a introdução da pessoa, né, para o início do tratamento, que geralmente o início do tratamento sempre é a fase que a pessoa está pior, né? Então deveria ser isso, introdução ao tratamento. Tá bom, vou te dar esse remedinho aqui. Eu passei esses dias, um dos remédios eu vou contar aqui para vocês, eu passei para uma paciente minha, para auxílio na síndrome metabólica, tá certo? Para ela. Por quê? Porque no início da síndrome metabólica é muito difícil você vencer a resistência do corpo para começar a emagrecer, para começar a melhorar os níveis de insulina, né? Para começar a melhorar a compulsão alimentar, porque hiperinsulinemia causa compulsão por doces. Ainda mais se eu for pegar uma mulher, que é o caso dela, uma mulher em transição menopausal, já tem a questão hormonal, e ainda com a hiperinsulinemia, com a síndrome metabólica, fica muito difícil seguir certinho a dieta. É difícil esse início. Então, o medicamento, ele é para o auxílio. Mas eu falei com ela, espero que a gente use uns 2 meses, depois a gente vai suspender. Espero que depois seja só aquele empurrãozinho inicial, sabe? Quando você vai tentar arrastar alguma coisa, você só precisa do impulso inicial, tem que ser maior.
e depois a pessoa vai por conta própria? A ideia é essa, tá certo? Mas, primeira coisa que eu conversei com ela, eu expliquei que era isso o medicamento. Era uma ferramenta, era algo que a gente está usando para ser temporário. Então, eu fui bem clara com ela sobre o porquê estávamos usando o medicamento e que ia ser para esse auxílio, tá certo? Por quê? No caso dela, teve um emagrecimento inicial, chegou a emagrecer 4 quilos assim rápido e depois estagnou e até começou a fazer o efeito inverso. Ainda mais com o fim do ano, Natal, Ano Novo, começou a comer coisa que não devia, começou a reganhar o peso. Então, ou seja, entrou naquela... Deu aquele impulsozinho e regrediu, né? Ou seja, precisa desse incentivo maior, tá certo? Tá? Então, assim, eu vou até aproveitar, Andréia, que você botou esse comentário aí, eu não emagreço com a carnívora. Muitas vezes, a dieta sozinha, se tiver outras questões, não vai emagrecer. Entendeu? Mesmo que a dieta esteja sendo feita assim impecavelmente, embora muitas vezes tenha erro na dieta, como eu contei aqui, que eu fiz alguns erros na cetogênica, tá? Mas assim, carnívora realmente não é milagrosa, tá? Ela é mais fácil de emagrecer, né? Porque você tira um monte de coisa. Então é uma dieta mais restritiva, muito saciante, é fácil comer menos na carnívora, apesar de você estar comendo comidas mais calóricas, né? Mas é fácil, né? Porque você tira um monte de outras coisas. Então você come pouco, né? No fim das contas, você come muito daqueles alimentos e o resto você come pouco. Você faz 1, 2 refeições por dia. No fim das contas, você faz um déficit calórico de forma muito fácil, sem o corpo entender que está havendo uma restrição calórica, né? Como eu contei na nossa primeira live aqui do tema, né? Do porquê engordamos, que a restrição calórica para o corpo é péssimo, porque o corpo entende que está em risco e baixo metabolismo. Certo? Então, só tô colocando aqui para vocês que cada um de nós somos um quebra-cabeças de problemas, de coisas que a gente foi adquirindo ao longo da vida. Então, de forma nenhuma, entendeu? De forma nenhuma, muitas vezes eu vou ter que individualizar esse tratamento. Então, tanto que vocês me veem falando isso, eu sempre falo isso, que não existe protocolo. Eu tenho que ver quem é meu paciente. Então, eu não faço protocolo, tá? Vocês não vão me ver vender tratamento, protocolo de tratamento. Tem muito médico fazendo isso, tá? Vocês não vão me ver vendendo protocolo de emagrecimento, tá? Eu acho uma desonestidade com o paciente. Por quê? Porque pra mim, e eu não falei isso, eu tinha que ter falado, mas eu vou falar hoje. Engordar é um mecanismo de proteção do corpo. É uma sinalização do corpo. Ah, mas a obesidade adoece. Sim, adoece porque o corpo primeiro engorda para tentar não adoecer e depois ele adoece. Tá certo? Ou enquanto você engorda, ele já vai adoecendo junto. Mas tanto que isso eu falei nas outras lives, tá? Do estereótipo do gordinho saudável. Por muito tempo eu fui a gordinha saudável, tá? Por muito tempo. Eu fazia meus exames eram impecáveis. Até os 37 anos, que aí eu já tava com a hiperinsulinemia e pré-diabética. Tá certo? Depois de muitos anos gordinha saudável, uma hora você adoece. Uma hora teu corpo não consegue mais dar conta do que ele tá tentando compensar. Tá certo? De tudo que ele tá tentando tirar, né? De toda a glicose que ele tá tentando esconder, né, e tirar ali do seu sangue, tá? Então, vai ter a hora do adoecimento. Vai ter a hora que tua esteatose vai chegar num grau, no meu caso, chegou no nível 2, né? O teu peso vai chegar num teu limiar de ganho de peso. Então, aí, quando você chega no teu limiar de ganho de peso, você começa a acumular gordura visceral. E aí, você vai começar, de fato, a adoecer. Então, vocês precisam entender que isso é uma progressão. Algumas pessoas vão demorar mais para chegar lá, outras pessoas vão chegar mais rápido. Quem é que vai chegar mais rápido? Quem é que vai chegar mais devagar? Quem consegue engordar mais. Tá certo? Quem consegue engordar mais demora mais. Quem consegue engordar menos chega mais rápido na diabetes, tá? Por incrível que pareça, tá certo?
Então, quanto mais meu corpo tem capacidade de tirar, de não deixar a gordura acumular aqui e jogar para a periferia, mais eu vou poupar o corpo de um diabetes, né? No meu caso, por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo aí no meu percurso de síndrome metabólica, né? A gente tem falado muito hoje sobre lipedema. Farei uma live sobre lipedema, tá, gente? Ó, depois eu divulgo aqui pra vocês o dia, que eu já tô combinando. Vou fazer uma live com uma farmacêutica. A gente vai trazer aqui também coisas legais para tratamento de lipedema, coisas inclusive que eu tô testando, tá? Que eu tô usando pra ver se são coisas eficazes, óbvio, né? Mas lipedema é uma doença, a gente vai falar um pouquinho sobre. Mas é uma doença de inflamação, de desequilíbrio hormonal, né? Então, e também genética, óbvio. Que se eu olhar para minha mãe, é óbvio que eu tenho essa genética, né? Minha mãe também tem lipedema, né? Então, o que aconteceu no meu percurso, né? Eu sempre tive o lipedema nas coxas. Quando eu engravidei, que eu estava extremamente inflamada, eu desenvolvi o lipedema dos braços, porque eu tinha o braço fininho. Fininho. E aí eu desenvolvi o dos braços durante a gravidez, que eu estava extremamente inflamada. Tive um monte de problemas, inclusive usei um monte de corticoide, ou seja, mais um incentivo para eu piorar, né? E ganhei muito peso. No total aí, síndrome metabólica mais gravidez foram 30 quilos. É óbvio que aí, com isso aí, você desenvolve coisas novas. E é por isso que depois eu tava pré-diabética. Tá? Então, só para vocês entenderem, tem um percurso de adoecimento. Mas quando que eu comecei a engordar? Quando eu me formei. Entendeu? Quando eu me formei. Então, eu levei aí no total, né, entre a minha formatura, engravidar, nascimento do meu filho, até o teu pré-diabetes, foram 12 anos. 12 anos. Então, só para você ver que são doenças que são lentas, progressão lenta, tá? Então, tá bom, eu super me surpreendi quando eu tava pré-diabética com 37 anos. Eu confesso que eu fiquei algo surpresa, mas assim, eu tava obesa já há muito tempo, tá certo? Então, mas tava tentando, não tava obesa me conformando, eu tava obesa tentando, tá? Por isso que eu fiz essa dieta louca aí do Pronocal, porque eu fiquei desesperada, né? E quando eu descobri que eu tava pré-diabética, eu fiquei meio desesperada. Então, assim, a gente tenta, só que se você não vai na raiz do problema, o que vai acontecer é o reganho, tá certo? É o reganho tão certo, que, tá? E por isso é uma batalha pra gente emagrecer, o tal do emagrecimento definitivo, né? Que a gente tanto fala, né? Tal do emagrecimento definitivo. Gente, emagrecimento definitivo é uma luta que você vai ter que travar contra o seu corpo. Pra sempre. Você vai ter que ter essa consciência. O seu corpo vai sempre tentar engordar de novo, tá? E principalmente se você não muda os seus hábitos e acha que isso é temporário e volta para os hábitos que te adoeceram, qual vai ser o resultado? O mesmo, tá? Não adianta a gente achar que a gente vai repetir as mesmas coisas e o resultado vai ser diferente. Por favor. Tá certo? Por favor. Não existe isso, tá? Então, eu falo isso muito para os pacientes que têm esteatose, né? E logo, claro, durante o tratamento a pessoa entende, não posso beber, né? Não posso ingerir bebida alcoólica, porque o álcool é uma toxina, vou piorar a situação. Só que, depois que ele perde o peso, depois que ele reduz a esteatose, perde peso, tudo, aí logo vem a pergunta, posso voltar a beber? E eu sempre falo a mesma coisa, se você voltar para tudo que você fazia antes, é certo, vai voltar. Certo. Talvez até mais rápido do que você imagina. O tempo que você levou, os 10 anos de repente que você levou, vai ser em 3 meses. Você volta lá pro mesmo nível que você tava. Tá certo? Então não adianta. Tem que ser mudança de hábito. Tá certo? São doenças, todas essas doenças, síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, fígado gorduroso, são doenças do estilo de vida. Como é que eu trato? Eu preciso tratar o meu estilo de vida. Ah, mas eu gosto. Querido, também. Embora, assim, tem coisas que eu não faço mais, que eu hoje não me vejo fazendo. Entendeu? Eu faço, não. Superei. Tipo, tomar refrigerante. Totalmente superado. Eu parei em 2019, tá? Foi nessa época aí que eu comecei a cetogênica.
eu parei, inclusive, que era o que eu tomava, Coca Zero, parei. Eu li o livro do Jason Fung, Código da Obesidade, entendi o que o adoçante fazia. Ele, inclusive, faz um questionamento do livro, falando que se adoçante emagrecesse, de fato, ajudasse no emagrecimento, não teriam mais pessoas obesas no mundo. E eu falei, nossa, isso tem total sentido. Porque eu não emagreci 1 quilo usando adoçante, né? Pelo contrário. Então, e eu tomava o adoçante no café e eu tomava o adoçante no refrigerante. No refrigerante até mais, porque eu tomava mais refrigerante do que café. E aí eu tomei essa decisão de parar. Né? E, por exemplo, superado. 2019, fazer 6 anos. Já tive a oportunidade de tomar. Não quero mais. É uma coisa que eu não quero mais. Tá certo? Então, tá superado. Tá certo? Superadíssimo. Então, eu não sei se como está o perfil Fernanda e Rosana, né? A disfunção mitocondrial seria uma consequência também desse processo. Né? O processo todo, como eu expliquei nas últimas 2 lives, o processo todo se inicia na hiperinsulinemia. Esse é o início do processo, tá? Que os estudos apontam que o gatilho é a hiperinsulinemia. E como é que eu gero hiperinsulinemia no meu corpo constante e repetida, que é o que vai gerar depois a resistência? Comida, né? Comida. Comendo errado, comendo o tempo todo, tá? Porque hormônios podem gerar resistência desde que eu use muito, tá? Isso a gente tem várias coisas comprovadas aí em relação a isso, tá certo? Que você manter doses altas de qualquer substância, incluindo hormônios, você vai gerar resistência. Então, por exemplo, um fenômeno aí da síndrome metabólica, também, além da resistência à insulina, é a resistência à leptina. Resistência lá no hipotálamo à leptina. Né? O hipotálamo não reconhece que a leptina está alta. Por quê? Gerou resistência. Tá certo? Então, a resistência é um fenômeno que está aí no processo. O início, hiperinsulinemia. Tá bom? Aí depois você vai só adoecendo, não tem jeito não, tá? E claro, você tendo hiperinsulinemia, você desenvolvendo resistência, você tendo disfunção do seu tecido adiposo, que não ache que não tem, há disfunção do tecido adiposo. Com tudo isso aí, você vai ter comprometimento da sua produção energética ou disfunção mitocondrial. Tá certo? Mas é uma coisa que vem junto, tá bom? Então vamos falar sobre os medicamentos? Vou falar aqui para vocês sobre o primeiro medicamento utilizado no diabetes tipo 2, tá certo? Ele foi descoberto em 1942, o primeiro da classe. Vocês conhecem, é um medicamento antigo. A minha avó tomou isso aqui muitos anos, meu Deus. Muitos anos. Até hoje é dado no SUS, ainda no SUS, é a primeira linha de tratamento de diabetes tipo 2, tá certo? Diabetes de tipo 2 de difícil controle. São esses medicamentos, que são as sulfonilureias, representantes das sulfonilureias. Glibenclamida, conhecem? Glibenclamida, glimepirida, glicazida, tá certo? Posso falar aqui os nomes comerciais, não tem problema. Glibenclamida geralmente é pelo nome dela mesmo já, porque ela é fornecida pelo SUS, mas antigamente, quando minha avó começou a tomar, era o Daonil, né? A glimepirida, agora não era o Amaril, a glimepirida. A glicazida, aí tem vários representantes, tem o... Oh, meu Deus, falhou o nome aqui da glicazida, esqueci. É um nome tão... coisa tão... Daqui a pouco eu lembro aqui o nome da glicazida. Mas são medicamentos muito... Diamicron, lembrei. Diamicron. Muito, muito, muito utilizados ainda hoje. Com certeza, se vocês conhecem pessoas com diabetes tipo 2, vocês conhecem alguém usando algumas dessas medicações, tá? Então, qual é o efeito das sulfonilureias? As sulfonilureias, elas estimulam o pâncreas a produzir insulina. Elas abaixam a glicose? Abaixam. Agora me digam, o que vocês acham? Se eu tenho um diabetes tipo 2, ou seja, um diabetes decorrente do excesso de insulina, eu estimular o meu pâncreas a produzir mais insulina, além do efeito colateral principal dessas medicações, que é a hipoglicemia, assim como a insulina causa hipoglicemia, vocês acham que está ajudando ou está piorando o mecanismo de doença?
que vocês acham? Eu produzir mais insulina numa pessoa que já está diabética por excesso de insulina e por resistência à insulina. Gente, eu tô piorando muito, tá? Uma coisa que, assim, a gente ainda apanha para aprender no diabetes tipo 2, mas tem muito médico ainda com essa visão, é que manter a glicose normal, manter a glicada normal no diabético tipo 2 não é melhorar a doença dele se eu não estou mexendo na insulina. Eu preciso mexer na insulina do diabético tipo 2. Então, eu manter a taxa bonitinha, como tem muita gente que às vezes fala, não, minha diabetes está super controlada. Mas está tomando Diamicron, né? Está tomando glicazida, né? Você não está fazendo nada por ele. Você está, na verdade, predispondo esse paciente a ter uma progressão de doença e ter uma falha pancreática, ter de fato, uma disfunção do pâncreas. Tá certo? É isso que você tá fazendo por ele. Fora a hipoglicemia. E aí, o que acontece? Que você vai ver muita gente fazendo, não, eu tomo esse remédio, então eu tenho que comer de 3 em 3 horas, porque senão eu posso ter hipoglicemia. Gente, tá certo isso? Eu tenho que pegar um diabético com resistência à insulina, mandar ele comer de 3 em 3 horas por causa do medicamento que ele usa, tá? Tá certo isso? Tá vendo a inversão de valores? Para eu dar o medicamento que abaixa a glicose dele, eu vou mandar ele comer mais vezes e com mais frequência, que é o que vai piorar o mecanismo de doença dele. Algo não está certo, né? Isso aí. Tá? Então, tem um outro problema com as sulfonilureias, tá? As sulfonilureias, elas aumentam o peso. A gente não estabeleceu aqui que o que causa o nosso ganho de peso é a insulina? Então, aumentar mais ainda a minha produção de insulina vai gerar aumento de peso. E aí, o grande problema das sulfonilureias, elas estimulam o ganho de peso. E se eu faço o meu paciente diabético tipo 2 com resistência à insulina, com fígado gorduroso, ganhar peso, o que eu estou fazendo por ele? Eu estou piorando mais ainda a doença dele. Na verdade, se vocês forem lá um pouquinho, e eu já atendi esses pacientes, e eu tenho uma paciente que entrou em remissão, veio do SUS, exatamente com essa progressão, né? Ela tomava glibenclamida há sei lá quantos anos, né? Glibenclamida com metformina. A doença estava progredindo, ela estava engordando, ela se alimentava muito errado, nem era uma dieta rica em industrializados, mas era uma dieta rica em carboidratos. Comia de 3 em 3 horas porque ela toma um remédio que não pode deixar de ser tomado, né? Então ela tinha que comer mais vezes. Inclusive, ela fazia uma dose da glibenclamida no horário da noite e ela várias vezes acordou com hipoglicemia noturna, então ela acordava ainda à noite para comer. E claro, como a doença dela estava progredindo, ela ia entrar na insulina. Então, quando ela veio para mim, ela estava prestes a entrar na insulina e ela tinha pavor de tomar injeção e de tomar insulina. Ela, não, isso não é o caminho, e ela queria uma outra opinião, tá? Hoje, aos 62 anos, ela está em remissão de diabetes e emagreceu 14 quilos. Tá certo? Hoje ela não toma mais nenhum remédio. Eu suspendi a medicação dela toda. Acho que há 10 meses atrás. Tá certo? E ela ia entrar na insulina. Então, primeira coisa. Sulfonilureia é uma boa opção de medicação? Não. Ela trata o diabetes tipo 2? Não. Ela só deixa a taxa bonita, agradável. Mas, gente, taxa bonita e agradável é só pro médico. Pra pessoa, não quer dizer nada. Então, gente, não se iludam. Não se iludam. Sulfonilureia não é tratar diabetes tipo 2. Tá? Sulfonilureia é abaixar a sua glicose no sangue. Que só serve, como eu falei, pro médico ver. Não tá resolvendo em nada a sua situação. Então, se você é um usuário de sulfonilureia, tá? De algum desses medicamentos que eu falei, tá na hora de rever seu tratamento. De verdade. Tá bom? De verdade. Esse medicamento tá piorando a sua situação. Tá bom? Em todos os motivos, em todos os quesitos. Tá bom? Então, assim, pelo menos uma atitude minha. Todo paciente que chega comigo tomando sulfonilureia, eu tiro.
imediatamente. Mesmo que eu troque inicialmente a medicação, porque eu também não posso sair suspendendo tudo e não dar nada se a pessoa ainda não fez mudanças de estilo de vida. Mas é uma atitude minha, é de cara suspender, tá? Porque e explico por que eu quero suspender. Porque é uma medicação que piora a doença, tá certo? Inclusive, deixa eu dar uns dados aqui pra vocês, que eu tô... A sulfonilureia, tá bom? Aumenta, tá? Esses são estudos, em 40% o risco de infarto. Se eu sei que o diabético infarta mais, eu vou dar um remédio que aumenta o risco de infarto para ele? O que é isso? Quero matar logo ele? Exterminação do diabético? Vou exterminar logo você, pronto. Você é diabético, você não serve para ficar aqui no mundo. Vamos lá, morre logo. Estão entendendo? Tá certo? Então, se você tem alguma pessoa aí, ou aqui na live, ou você conhece uma pessoa que toma esse sulfonilureia, ela precisa trocar de medicação, tá? Ela vai evoluir para disfunção do pâncreas, que é uma coisa que acontece. Além da disfunção do pâncreas, ela vai engordar. Ela vai ter, com certeza já teve, episódios de hipoglicemia. E ela vai piorar a doença dela a longo prazo. E ela ainda pode infartar como consequência aí de 40% mais infarto. Ah, sim, o risco de infarto é proporcional à dose. Quanto mais alta a dose do remédio, mais eu tenho risco de infartar. Eu conheci alguns pacientes tomando dose alta de sulfonilureia. Serve, gente? Serve para o tratamento? Não, né? Não serve, tá bom, gente? Não serve. Na verdade, eu tratar de fato diabetes tipo 2 é eu mexer na insulina. Não é baixar a glicose, tá bom? Não teria que ser o objetivo, mas a gente vê muita gente cuidando dessa forma. Tá errado, tá bom? Tá errado. Isso é um erro, tá bom? Um erro do tratamento. Bom, deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa, alguma pergunta aqui. Deixa eu ver... Tá todo mundo quietinho. Cristiane botou aqui que teve diabetes gestacional, mas só descobriu no final. Teve um bebê de 4,5 kg. O diabetes gestacional é um dos tipos de diabetes. Claro que ele predispõe a você ter diabetes aí pós-gestação, né? Ele aumenta o seu risco, mas ele não é definidor disso, tá bom? Então, a maioria das mulheres, se melhorarem estilo de vida, se emagrecerem, né? Não vão ter diabetes pós-gestação. Agora, uma coisa muito importante é que hoje, na época, não sei que época que você teve seu filho, hoje o protocolo de detecção de diabetes gestacional tá muito rígido, tá certo? Tá sendo muito vigiado a questão do diabetes gestacional, né? Porque é muito prejudicial, né? O risco de morte por bebê é grande por causa de hipoglicemia pós-natal. Gostei da pergunta. Sendo assim, para que servem esses medicamentos? Para jogar fora. É para que serve. Entendam, é um medicamento da década de 1940. Era pra gente estar usando isso hoje? Estamos em 2025. É pra gente estar usando isso aqui ainda? É para ser abandonado, né? Não tinha nem mais que ser produzido, né? Vocês concordam comigo, né? Não tinha nem mais que ser produzido. Tá? Medicamento para ser abandonado. Tá bom? Bom, vamos falar então sobre segunda classe de medicação, né? Eu tô trazendo aqui, deixa eu trazer esse logo, que também é muito conhecido, né? Que é também um medicamento bem antigo, mas ainda hoje muito usado, que se chama cloridrato de metformina. Todo mundo conhece metformina, né? Muito usado. Muito usado. Tá? Vou falar sobre este... Nossa, é um nome dificílimo, né? A pioglitazona. Pode deixar. Vou contar sobre a pioglitazona também, né? Já conto. Vai ser a próxima. Deixa eu falar primeiro sobre a metformina. Então, assim, a metformina, só para vocês entenderem,
não é que ela trate o diabetes tipo 2. Ela não baixa a sua insulina. Não. Mas ela também não é prejudicial no quesito porque ela ajuda a reduzir o risco cardiovascular. Tá certo? Qual a ação da metformina? A metformina faz parte da classe das biguanidas, tá? Só pra vocês saberem, nome técnico mesmo. Classe farmacêutica, biguanida, tá? A metformina, ela foi descoberta em 1922. Tá bom? Antes das sulfonilureias, tá bom? Só que ela só foi usada pela primeira vez em humanos em 1957. Tá certo? Então, ela, em termos de uso clínico, ela é posterior às sulfonilureias, tá? Mas ela é muito velha, só pra vocês verem. Então, é uma medicação que a gente conhece muito, porque já tá há muito tempo, né, no mercado, vamos colocar assim, tá? O papel, o que a bigonida faz, né? Ela bloqueia a gliconeogênese. Vocês sabem o que é gliconeogênese? Gliconeogênese é um mecanismo que o fígado produz glicose. Tá certo? Então, é como, por exemplo, em vez do o fígado... Seria isso, tá? O processo fisiológico é esse. Eu tenho uma reserva de glicogênio e acabou minha reserva, ou tá finalizando minha reserva, eu vou começar a fazer gliconeogênese, produzir glicose, né? Que é o que a gente faz aí, por exemplo, a gliconeogênese no estado de jejum ou no estágio de cetose, você vai fazer gliconeogênese, você vai produzir glicose para manter os níveis sanguíneos normais. O fígado faz isso, tá certo? Só que, pensa gliconeogênese no paciente diabético. Vai aumentar mais ainda os níveis de glicose, né? Então, a metformina, tanto que qual horário geralmente que a gente usa a metformina? Horário noturno. Porque é o horário que o paciente vai jejuar e você vai ter aumento dos níveis de glucagon. E o glucagon estimula gliconeogênese. Tá certo? O glucagon é o oposto aí, o hormônio oposto à metformina. Tá certo? Então, ela é ruim? Não. Esse mecanismo aí é uma coisa até útil, né? Ela vai reduzir o risco de hipoglicemia, ela não vai deixar aumentar muito a glicose do sangue, não mexe na insulina, né? Não vai aumentar o nível de insulina. Então, ela é uma ferramenta, ela reduz o risco cardiovascular. Então, é uma medicação útil. É útil. Ela não piora o diabetes. Reduz o risco cardiovascular. Ponto. Ela melhora o diabetes? Ela trata a causa do diabetes? Ela baixa a insulina? Não. Então, entendo que é uma ferramenta. Tá resolvendo seu diabetes? Não. Ela controla, não resolve. Tá certo? Então, se a pessoa usa metformina, mas não faz nada para mudar, a doença vai progredir. Tem poréns na metformina, né? Claro. Todo medicamento tem poréns. Então, vamos aos poréns aí da metformina. Primeiro, metformina reduz risco cardiovascular, mas pode piorar a doença renal. Então, se o meu paciente está piorando a creatinina, a metformina precisa ser suspensa. Não pode ser usado em renal crônico. Certo? Então, a pessoa está progredindo doença renal, você tem que suspender imediatamente. Outra coisa, metformina piora a absorção de B12. Então, é muito comum você pegar aquele paciente idosinho com a B12 de 100, porque usa 2.000 miligramas de metformina e não está sendo reposta a B12 dele. Tá certo? Então, por exemplo, eu, quando prescrevo metformina, meu paciente ganhará uma reposição de B12. Vou mandar ele comer carne, vou fazer tudo isso, mas ele vai ganhar uma reposição de B12. Tá? E eu vejo isso. Ó o que eu tô falando pra vocês. Metformina é uma ferramenta. Não ajuda a controlar. Resolve o problema? Não. Não resolve o problema. Tá certo? E também não é essa história de que a isenda, não, metformina vai virar suplemento, é boa pros telômeros, para longevidade. Com que custo?
Fora o efeito indesejável principal dela, que é a diarreia. Tá certo? Então, ou seja, você pode ter diarreia, redução da sua B12, tá certo? E bloquear a sua gliconeogênese. Então, por exemplo, um paciente que está saindo de uma estratégia aí high carb e tô passando para uma estratégia low carb, cetogênica, carnívora, é interessante metformina? Bloquear a gliconeogênese? É interessante? Entendeu? Não, né? Não. Não é interessante. Tá certo? Então, por exemplo, uma medicação que precisa ser suspensa se você muda a sua alimentação nesse quesito. Tá certo? Só pra vocês entenderem a história. Tá? Então, por exemplo, eu fazendo carnívoro, eu não tenho que tomar metformina. Não tomo. Já tomei. Tive diarreia. Mas não tomo mais. Tá certo? Quando eu mudei, quando eu passei a fazer a cetogênica, eu tirei. A primeira coisa que eu tirei, tá? Então, não deveria estar bloqueando a sua gliconeogênese. A gliconeogênese é importante. Entendeu? Além do mecanismo de cetose. Então, não dá pra você achar que a metformina é tranquila, tá bom? Ah, é ótimo. Suplemento de longevidade, pelo amor de Deus, tá? Então, sobre o efeito de disbiose. Potencialmente pode, né? Causar disbiose, né? Se ela causa diarreia, se ela começa a mexer no teu mecanismo de esvaziamento intestinal. O que eu quero pensar é não que a metformina causa disbiose, que você que tem síndrome metabólica, que tem diabetes tipo 2, além disso você começa a mexer, já tá disbiótico, além disso começa a mexer no seu intestino, é uma coisa pra gente pensar antes da gente prescrever a medicação. Eu preciso levar isso em consideração. Tá certo? Então, só para vocês entenderem, tá? Não quer dizer que ela é um medicamento ruim. E não quer dizer que ela não tem uso clínico, tá? Também não tô falando pra vocês saírem suspendendo a metformina. E se é meu paciente e eu prescrevi a metformina, eu levei essas coisas em consideração. Ok. Tá bom? Só pra vocês entenderem, tá? E ganhar a reposição da B12, tá? Que também é o tema. Tá? Mas, vantagens da metformina em relação às sulfonilureias. Metformina não causa ganho de peso, que é um grande fator, né? Você tem um medicamento que ganha peso e tem outro que não faz você ganhar peso. Gente, a metformina não é considerada como uma medicação para perder peso, tá? Ah, mas eu conheci fulano que perdeu. Ok. Ela pode causar perda de peso, tá? Até 5%, tá? De perda de peso. Mas assim, não é uma medicação, a princípio, ela não é uma medicação de perda de peso e ela seria uma medicação neutra para a perda de peso. Tá certo? Então, não usem glifage, metformina para perda de peso. Tá certo? Não usem. Tá? Ok? Vocês podem causar outro. Aliás, não usem medicamentos sem acompanhamento, tá bom? Não use da sua cabeça. Inclusive, alguns que eu vou falar aqui que vocês vão pensar, mas ele vai me ajudar. Não use sem acompanhamento. Não tem almoço grátis, como eu falo. Todo medicamento tem efeito colateral. Qual vai ser a vantagem de prescrever um medicamento? Você vai ter que considerar risco-benefício. Ah, não, tem mais benefício do que risco, eu vou prescrever. Vale? Tem indicação clínica nesse paciente? Vai me trazer benefício? Tá indicada a prescrição. Não me traz benefício clínico? Por que eu tô prescrevendo? Tá certo? Eu acho que alguns médicos tinham que repensar isso. Que é o caso aí das sulfonilureias. Não tem benefício clínico prescrever essa medicação para um diabético tipo 2. Por que a gente está usando ainda? Boa pergunta. Vamos falar das tiazolidinedionas, que é a classe, é a pioglitazona, tá certo? Melhor falar pioglitazona, porque é um palavrão, né? A pioglitazona, ela surgiu aí em 1999, tá? A princípio a gente tinha, aqui no Brasil eu nunca vi, tá? Esse primeiro que foi
falar pra você, rosiglitazona, eu não lembro de ter visto aqui no Brasil ter sido lançada a rosiglitazona, tá? Eu só lembro da pioglitazona, né? Que aí a pioglitazona tá aí no mercado até hoje, tá? Vamos falar sobre as tiazolidinedionas. Gente, isso é um palavrão, né? Vamos lá, que é outra classe de medicação. Qual é a ação das glitazonas? Fica mais fácil. Vamos lá. Ação das glitazonas. As glitazonas, elas vão interligar os receptores das células de gordura, tornando mais sensíveis à insulina e aumentando o efeito da insulina. Eu vou aumentar o efeito da insulina no tecido adiposo. Ah, mas isso melhora o diabetes. Em parte. Em parte. O que ela vai estar fazendo? Ela vai estar tirando a gordura do meu fígado e jogando a gordura, deixando essa gordura ser transportada para o tecido adiposo. Que a gente sabe que no processo da síndrome metabólica, eu expliquei isso na live passada, da semana passada, que eu expliquei exatamente que o desenvolvimento do fígado gorduroso é uma dificuldade desse transporte da gordura que está sendo produzida no fígado para o tecido adiposo. Você começa, pela resistência à insulina, você começa a ter dificuldade no transporte e sobrecarregar o fígado. Então, a glitazona, ela vai melhorar isso, melhorar esse processo. Mas vamos e convenhamos, melhorar isso pode ser bom para o fígado gorduroso. O paciente vai ganhar peso, tá certo? E ele vai aumentando o tecido adiposo, tá bom, de sobrecarreguei o fígado. Ajudou a melhorar o diabetes tipo 2? Melhorar a ação da... Tá bom, não sobe a minha insulina, mas melhorou a ação da insulina, aprimorou. Se a gente sabe que no diabetes tipo 2, todo problema está associado com a insulina, eu melhorar a ação da insulina, ajuda? Então, na verdade, o que a gente sabe? Que a glitazona, ela promove uma redistribuição de gordura. Vai sair daqui e vai para cá, quadril. Vai ganhar quadril. Já sabemos, aí pensando que a gordura vai sair da barriga e ir pro quadril, que as mulheres com lipedema não vai ser um bom negócio usar pioglitazona. Né? Pelo menos não a longo prazo. Tá certo? E ao promover ganho de peso, eu tô piorando a síndrome metabólica e toda a cascata. Então, sim, na verdade, a gente sabe que a glitazona é mais um fracasso aí da indústria, tá certo? No tratamento do diabetes tipo 2, tá? Hoje, o que ela tá em guideline para fígado gorduroso? Porque ela realmente reduz aí, aumenta o transporte da gordura saindo do fígado, então ela vai ajudar a melhorar. Pra mim, tá? Minha opinião, tá? Pontue-se minha opinião. Serve para quem não vai fazer dieta, não vai mudar o estilo de vida, não vai fazer nada disso. Pelo menos você dá uma desafogada no fígado da pessoa. Ponto. Pessoa, é muito melhor fazer a dieta. É muito melhor baixar a insulina da pessoa com dieta, né? Com dieta, exercício, tudo isso. É muito melhor do que usar glitazona. Com outro problema, né? Por exemplo, a rosiglitazona já foi retirada do mercado porque ela aumentava risco cardiovascular. Mais uma. E quem mais infarta são os diabéticos, você vai botar eles para infartarem mais, então ela foi retirada. Mas a pioglitazona, ela a princípio não causa esse efeito, mas ela tem uma correlação, tá? E uma correlação aí importante, tá? De aumentar o risco de câncer de bexiga em 63%. Quer? Não, né? Então, aumentar 63% de câncer de risco de câncer de bexiga. Então, assim, vou ser muito sincera para vocês. Eu acho que pioglitazona pode ser uma abordagem, principalmente para aquele paciente, às vezes, que é magro e tem muito acúmulo de gordura abdominal, porque essa gordura vai vir para o tecido subcutâneo. Se ele tiver condições de engordar, lembrem-se, ganhar gordura no tecido subcutâneo também tem uma questão genética, tem uma questão de quantidade de tecido adiposo, nem todo mundo tem,
tá certo? Mas poderia, na teoria, ser uma vantagem de tirar, de redistribuir essa gordura daqui para cá, né? E reduzir um pouquinho aí os efeitos no fígado da síndrome metabólica. Mas vou falar para vocês, é uma intervenção, na minha opinião, uma intervenção, uma coisa para curto prazo e não para você ficar usando o resto da vida, tá certo? Ainda mais com todos esses poréns, né? Ah, tem mais uma coisa sobre a pioglitazona, ela causa aumento de retenção de líquidos, tá certo? Inclusive nos pulmões, então a pessoa pode ficar mais congesta, mais cansada, tá bom? E aí, gostaram da pioglitazona? Gostaram? Duvido. Tá? Ou seja, ruim, né, também, né? Vocês estão vendo, assim, que não tem ninguém bom no tratamento de diabetes tipo 2 dos medicamentos. Vamos lá. Próximo. Inibidores de DPP4. Inibidores da dipeptidilpeptidase 4, tá? Eu tô indo em ordem, tá bom, gente, dos medicamentos. Eu vou chegar no Forxiga. Calma. Chegarei lá, tá? O inibidor de DPP4 foi aprovado em 2006, tá bom? Era nova classe de medicação, tá bom? Qual era a intenção do inibidor de DPP4? Né? Reduzir a glicose, baixando a quebra das incretinas. Quem são as incretinas, né? As incretinas são os hormônios gastrointestinais, os hormônios produzidos pelo nosso sistema digestivo quando a gente come. Tá? Vocês vão ver, eu vou falar de incretina ainda, tá? Quando a gente for falar dos análogos de GLP-1, GLP-1 é uma incretina, GIP é uma incretina, tá certo? Então, o que as incretinas fazem? Elas aumentam a resposta, a secreção da insulina em resposta ao consumo de alimentos. Então, eu consumi alimento, eu vou produzir as incretinas e eu vou estimular a secreção de insulina em resposta a isso. E aí o inibidor de DPP4, né, vocês conhecem vários deles, sitagliptina, alogliptina, eu vou falar os nomes comerciais também para facilitar, porque às vezes falaram, que é esse? Traienta, nesina, tem vários aí, tá, dessa classe, Quiterne, tem vários dessa classe, tá, eles são caros e abaixam a glicose, tá, porque, de fato, eles ajudam nesse processo em resposta à incretina, tá? Então, esses medicamentos não causam ganho de peso. Então, por exemplo, eu quero melhorar um pouco, baixar um pouco a glicose no sangue de um paciente que está muito obeso, ele não vai causar hipoglicemia, ele não vai fazer o paciente ganhar peso e ele vai baixar um pouco a glicose dele. Mas também ele não protege, né, da parte cardiovascular, tá certo? Ele foi meio que um fracasso também, tá? Porque a ideia, quando a gente fala em medicamento, é que haja benefício a longo prazo. Então, ele baixa a glicose, mas ele não reduz o risco de infarto, nem de AVC, nem de eventos cardiovasculares. Então, ele reduz a glicose, ponto. Melhora a doença? Não. Não melhora a doença. Não melhora, não mexe na insulina, né? Porque ele só evita a superprodução de insulina após a refeição. Resolve? Não. Não resolve, tá bom? Melhora a taxa. Deixa o médico feliz. Baixa a taxa mesmo. Baixa a glicada, baixa a glicose, deixa o médico feliz. Só. Tá bom? Mas pelo menos ele não piora a situação, tá? Vamos colocar assim, tá? Mas assim, vocês estão vendo qual a eficácia disso aqui, assim. E não são remédios baratos, você vai pagar aí 150 pelo menos. O mais barato aí dessa classe é R$150. Tá? Mas assim, o que eu quero mostrar pra vocês é que o medicamento realmente não resolve, não trata a doença. Remédio caro, tá bom? E não trata a doença. Certo? Tem muita gente usando essa classe aqui. Tá? Tem muita gente usando. Inibidor de DPP4. Mas assim, bem frustrante, né? O resultado. Bem frustrante. Melhora a taxa, não melhora a doença. Tá? Como vocês estão vendo aqui, vários aqui. Eu falei algum medicamento que melhorou a doença, né? Tá? Ou seja,
estamos abordando o diabetes tipo 2 de forma errada, ao prescrever apenas medicamentos. Tá certo? Nós, como médicos, né? Vou assumir. Classe médica que eu tô falando. Estamos fazendo errado. Tá? E muita gente tem o diagnóstico de diabetes e ganha prescrição de uma medicação dessas apenas, ponto. Ponto. Entendeu? E não ser orientado nada de alimentação, de jejum, nada disso. Tá certo? Vamos lá. Próximo. Vamos, vocês estão pedindo, estão todo mundo perguntando. Os inibidores do cotransportador de sódio-glicose 2, ou que a gente chama inibidores de SGLT2. Quem são? Forxiga, que é a dapaglifosina. Tem também, aqui no Brasil não tem a canaglifosina, tá? Mas a gente tem a dapaglifosina e o Jardiance, que é o... Oh, meu Deus. Gente, esqueci o nome da substância do Jardiance. Peraí, vou falar. Ih, gente. Esse eu não tô lembrando. Não tô lembrando. Jardiance, vamos lá. Nome do Jardiance. Empaglifosina, tá? Empaglifosina. Tá? Então a gente tem aqui no Brasil o dapaglifosina, que é o Forxiga, agora já tem outras, tem o Edistrid, tem outros similares à dapaglifosina. E temos a empaglifosina, que é o Jardiance, tá certo? E aí, eles foram eficazes, né? Algum medicamento, mas eu vou falar os poréns também, igual a metformina. Tem porém, tá? Então, a dapaglifosina, as glifosinas, né, como a gente brinca, como a gente chama, o que eles fazem, tá? Eles vão bloquear a reabsorção de glicose nos rins. Para quê? Para que você urine a sua glicose, que bote a glicose para fora. Tá certo? Por quê? Explicando esse mecanismo de ação. A pessoa que tem hiperinsulinemia, a ação da insulina é aumentar a reabsorção de glicose no rim. Você retém a glicose, tá certo? Você retém a glicose e você retém o sódio. Quando você retém a glicose, lembra que é o cotransportador sódio-glicose? Você retém os dois, tá certo? Você retém os dois, ok? Ou seja, as glifosinas têm muito uso clínico também, não só para o diabetes, como para outras doenças, como para hipertensão, como para doença renal crônica, como prevenção de doença renal crônica, como ajuda para paciente com insuficiência cardíaca, porque reduz a congestão pulmonar, o excesso de líquido, tá? Então as glifosinas vieram aí e tomaram de assalto aí o tratamento, né, de diabetes tipo 2, porque elas têm um outro efeito colateral, tá? Elas emagrecem. Tá certo? Por quê? Porque como elas reduzem a insulina e reduzem a glicose no sangue, elas emagrecem, tá? Então, e de fato, elas têm um desfecho, né, uma prevenção de desfecho boa, reduzindo lesão de órgão-alvo, então doenças cardiovasculares e doença renal, tá bom? Também ajuda na neuropatia, na retinopatia diabética, tá? Então, assim, tem um uso clínico bom. Mas, gente, como tudo, tem efeito colateral? O que vocês acham? Tem efeito colateral, como tudo, tá bom? Qual o efeito colateral das glifosinas? Qual é? Pode causar infecção urinária, infecção fúngica. Gente, pode causar infecção. Por quê? Você está botando mais glicose na sua urina. Bactéria não gosta disso? Você está desbiótico. A sua Escherichia coli lá do intestino, que adora uma glicose, vai lá para migrar para sua região urinária para lá pegar uma glicosezinha lá, tá? Então, aumento do índice de infecções urinárias, de candidíases, tá bom? E aí, enfim, tem gente que não vai ter esse efeito, né? Mas tem pessoas que esse efeito será, principalmente se você pegar um paciente disbiótico, esse efeito será avassalador, a ponto da pessoa suspender a medicação por causa desse efeito, tá certo? Porque imagina, se a pessoa toda hora
tem esse efeito colateral, né? Ela vai querer continuar usando? Toda hora ter que tomar antibiótico? Vale a pena? Vale a pena? Tá certo? Mas, de fato, ela ajuda a melhorar o mecanismo de doença, tá? Essa, das medicações todas que eu falei aqui, é a única que ajuda. Mas, tem um outro porém. Para quem vai para uma estratégia de baixo carboidrato, ela pode causar cetoacidose ou glicêmica. Alguns já me ouviram falar sobre isso aqui, eu já falei sobre isso, tá? Então, sim, ele pode causar um tipo específico, um tipo raro, mas um tipo específico de cetoacidose. Tá certo? Por quê? Esse mecanismo de reabsorção de glicose é um mecanismo protetor do corpo. Tá certo? Então, se você pega e vai lá e baixa o seu consumo dos carboidratos e perde o seu mecanismo de proteção renal, de segurar a glicose, já que você baixou o consumo, você pode fazer uma cetoacidose. Tá bom? Então, por exemplo, essa é uma medicação. Se você for fazer carnívora, cetogênica, não dá para manter. Na low carb ainda dá, porque tem consumo, né? Mas a cetogênica, que você baixa muito o consumo, e na carnívora, que praticamente você zero consumo, não dá para manter, tá bom? Vai chocar. Tem que tirar, tá? Vai causar efeito colateral. A pessoa vai sentir sede, a pessoa vai sentir vários sintomas, tá? De que o medicamento tá causando tá causando um efeito indesejável. A pessoa não consegue usar muito, não, tá? Mas aí, meu questionamento para vocês. Entre usar Forxiga e melhorar meu estilo de vida, o que deveria ser minha preferência? Quem trata de fato a doença? Não é mudar o estilo de vida? Então, assim, é uma ferramenta, principalmente para aquele paciente que já está com muita complicação da doença, uma ótima ferramenta, evita que ele progrida mais a doença, mas assim, é inadmissível você dar uma medicação dessa sem orientar a mudança de estilo de vida, que é o que vai permitir que o paciente depois suspenda a medicação. Que essa medicação seja realmente temporária. Tá certo? Então, assim, é uma coisa que, assim, a gente precisa pensar. Tá certo? Então, mas, o que a gente tem visto? Uma prescrição para tratamento de emagrecimento, e para qualquer paciente com mais complicação. E, tipo assim, tá bom, o remédio faz a parte dele, ele tira a glicose pela urina. Então, você não precisa reduzir o seu consumo. Continua tudo que você tá fazendo, tá? Então, no fim das contas, é você tentar tirar um excesso que você não tá contribuindo, consumindo menos, sabe? Então, assim, é um problema, né? É um problema. Perguntaram aqui sobre o efeito da sitagliptina, que é os inibidores de DPP-4. A maioria dos sintomas são gastrointestinais. Eles estão mexendo com incretina, né? Estão mexendo com hormônios intestinais, tá? Eles vão ser, em termos de efeitos colaterais, não tanto, mas vão ter os mesmos efeitos gastrointestinais, mesmo tipo de efeito que os análogos de GLP-1, tá? Efeitos gastrointestinais. Vai interferir aí com digestão, com esvaziamento, pode promover desbiose, né? Então, também, se você for pensar, também não é uma medicação para longo prazo. Se você está tomando, providencie para você parar de tomar. Até porque, para diabetes, ele tem pouco efeito. Controla a taxa, como eu falei. Efeito a longo prazo, ruim. Abaixa a glicose no sangue. Não resolve a insulina, não resolve seu diabetes. Então, por que você deveria estar tomando essa medicação? Vai mudar a sua dieta, vai melhorar o seu estilo de vida. Sair da medicação. Entendeu? Medicação com, vamos dizer assim, pouco uso clínico, meio que fracasso. Tá bom? Veio muito promissora, mas não. Tá bom? Não queira deixar seu médico feliz. Seja você feliz com sua taxa baixa. Tá bom? Tá certo? Pensa nisso. Pensa nisso. Você tá agarrada com essa medicação aí. Se ainda fosse
as glifosinas, né, a dapaglifosina, a empaglifosina, pelo menos elas têm um fator aí de proteção cardiovascular, elas realmente melhoram, tá? Eu vou dar esses dados aqui para você, deixa eu ver aqui qual é o dado delas de melhora de... Eu vou falar aqui para você. Elas já, reduzem o risco de vida em incríveis 38%. 38%. É uma redução estatisticamente significativa. Então, são boas medicações. Mas, assim, eu ainda acho que o melhor é você usar essa medicação como uma ponte enquanto você muda o estilo de vida do paciente. Você bota ele para emagrecer, você tira o excesso de glicose do corpo dele e, claro, promove o estilo de vida e depois você pega a medicação e tira, né? E ele entra em remissão. Ó, que lindo. Tá? Então, assim, é útil. Como eu falei, ela realmente ajuda a melhorar a resistência à insulina. Ela é muito útil, ajuda no emagrecimento. Mas pra mim, é uma medicação para um meio para um fim. Um meio de ajudar o paciente para um fim que é depois tirar a medicação. Tá certo? Então, só dando um dado, para quem não sabe, o Forxiga especificamente, ele tem, pela farmácia popular, aí, 50% de desconto para maiores de 65 anos, tá certo? Então, pessoas maiores de 65 anos vão comprar pela metade do preço, tá? Pelo programa de farmácia popular, tá? Mas, infelizmente, eles só liberaram para essa faixa etária. E são medicações que realmente elas têm uso, mas as outras pessoas de menor faixa etária vão pagar o preço integral, que é carinho, tá? Principalmente o Jardiance, que é o mais caro. Ele é bem caro, tá? Então, assim, enfim. Para usar isso de uso contínuo, pensa, você pagar aí 250, 300 reais de medicamento por mês. Mais todas as outras coisas que você faz, né? Porque acaba que o diabético tipo 2, se ele não pensa em mudar o estilo de vida, e ele tiver mal controlado, então vamos lá, ele vai ganhar um inibidor de SGLT2. Então, dependendo se for um Jardiance, que é o que tem mais proteção, aí o que tem mais uso aí pro pessoal cardiovascular, vai gastar aí 300 reais. Vai usar também uma glifosina, né? Uma dapaglifosina, mais uns 190 reais. Né? Vai ganhar uma metformina, tá bom, a metformina pega de graça pela farmácia popular. Mais a estatina, que aí, óbvio, ele vai ganhar uma Roso, né? Não vai ganhar uma Simva, não vai ser simvastatina, né? Vai ser Roso, simvastatina, que também é caro. Mais... Vamos lá, mais o quê? Entendeu? Mais um Somalgin, é um AS tamponado. Faz as contas aí. Só isso. Se não toma remédio para pressão. Se toma um remédio para pressão, vai ganhar aí um mesartana, que não é baratinho, né? Um diurético, né? E mais. Pensa aí, faz a conta de quanto remédio a pessoa tá tomando no fim das contas. Só porque ela não mudou o estilo de vida dela. Eu acho que vale mais a pena melhorar a alimentação, né? Sai mais barato. Aí depois falam que fazer carnívoro é caro. É caro pagar esse monte de remédio só pra você ficar mais doente. Sinceramente. Tá? Prefiro comer carne e não tomar remédio nenhum. Com certeza. Com certeza. Bom, vamos lá. Próxima classe de medicações. Bom, eu vou falar de um que não é um medicamento novo, tá? Mas as pessoas redescobriram esse medicamento, né? Que são os inibidores de alfa-glicosidase, que é um medicamento chamado acarbose, tá? A acarbose não é um medicamento novo, um medicamento aí relativamente aí já tá no mercado há algum tempo, né? Ele, por exemplo, ele foi começado a comercializar lá nos Estados Unidos em 1996, não é novinho. E ele reduz a glicose no sangue, tá? Porque ele bloqueia a absorção de glicose no intestino. Mas, obviamente, ele tem um efeito colateral que é flatulência. Se você tem uma dieta high carb e fica usando a carbose para não absorver esse carboidrato, você vai virar o flatulento. Então, a maioria das pessoas, né,
para de tomar a carbose por esse motivo, tá certo? Mas ela funciona, porque já que você não absorve, você também não sobe a insulina. Funcionar, ela funciona. Mas a questão é, eu precisaria tomar a carbose se eu não estivesse fazendo uma dieta cheia de carboidrato? Esse é o pensamento, tá bom? Mas funciona. Funciona e reduz risco cardiovascular, tá? Reduz sim. Noemi, mas você tá falando de tontura em que sentido? Em geral, a tontura da metformina, e eu tive tontura com a metformina, era porque eu estava numa cetogênica. Então, o que eu fiz foi suspender a metformina, já que em uma cetogênica você precisa da gliconeogênese e a metformina bloqueia a gliconeogênese. E aí eu suspendi, eu melhorei, tá? Por exemplo, um uso clínico da metformina pode ser você usar não o XR, tá? Porque a metformina XR de liberação prolongada, ela vai bloquear contínuo. Se você usar a metformina simples pura, tipo, usou só no período da noite, você vai bloquear a gliconeogênese à noite e durante o dia você não vai ter esse bloqueio. E aí você provavelmente vai minimizar esse efeito colateral. Entendeu? Tá? Se você estiver usando para outros usos, como por exemplo, para uma síndrome de ovário policístico, e aí o ideal, se você faz cetogênica e usa metformina, é usar a metformina não a de liberação prolongada, a normal, tá certo? E usar só num período do dia. Mas mesmo assim, se estiver tendo tontura, hora de suspender a medicação, você não tá mais precisando dela, tá certo? Ela tá te atrapalhando, tá? Então, hora de suspender a medicação. A cetogênica resolve o problema, tá? Para você da resistência à insulina. Cetogênica resolve. Não precisa usar metformina, tá certo? Vamos lá, próxima classe de medicação, essa muito conhecida, muito na vanguarda, né? Lembrando, essa que eu vou falar a indicação é diabetes. Depois começou a ser usada para emagrecimento, porque ela emagrece, fato. Que são os análogos do peptídeo 1, semelhantes ao glucagon, ou análogos do GLP-1. Quem é o GLP-1? O GLP-1 é uma incretina, um hormônio do intestino, produzido em resposta ao consumo de proteínas. Exato. O que o GLP-1 faz? O GLP-1 sinaliza saciedade e reduz o esvaziamento do estômago, tá certo? Tipo assim, ó, saciei, pode ir devagar aí na digestão gástrica, pode ir devagar digerindo aí no estômago, esvaziando, para que o intestino consiga fazer uma digestão mais adequada daquele alimento que está saindo do estômago, tá? Sabe outra coisa que causa esse efeito incretina-like, como a gente fala, esse efeito análogo de GLP-1, é o whey protein, tá certo? O whey protein causa aumento do GLP-1, tá certo? Causa mesmo, tá? Ou seja, mas qual é a diferença desse análogo de GLP-1? Ele vai se ligar ali no receptor, né? E lembrando, o GLP-1, ele dura minutos a ação dele. Então, eles pegaram uma substância que se liga lá no receptor, que mimetiza o efeito do GLP-1 e que dura, semaglutida, dura uma semana de efeito. Entendeu? Ou dura pelo menos 24 horas, tá certo? Um hormônio que duraria minutos. Vocês acham que isso aí, a longo prazo, o que vocês acham? O que vocês acham? Me falem. Qual a impressão de vocês? A questão é, com esse efeito, com essa ligação, com essa sinalização de saciedade, o GLP-1 ele faz algumas coisas, né? Ele lá no hipotálamo, ele bloqueia o que a gente chama de fome hedônica, né? Que é a vontade de comer, tá certo? Então ele bloqueia essa história, tô com fome de brigadeiro. Isso é bloqueado, esse mecanismo, tá? Por causa dessa ação do GLP-1. Ele reduz o esvaziamento do estômago, então a pessoa tem a sensação de comer um pouquinho que já tá saciada, tá? Mas, problemas. Vamos lá, vamos aos problemas. São maravilhosos, emagrecem muito, né?
Ajudam a reduzir a insulina. Claro que eles ajudam a reduzir a insulina. Lembra que eu falei para vocês que a incretina aumenta a insulina? Se eu tô me ligando lá no receptor da incretina, eu não vou promover a produção de insulina, então é por isso que eles emagrecem, eles bloqueiam essa ação da incretina, né? Porque ele se liga lá no receptor e ele não é a incretina, então ele vai ajudar a baixar a insulina, vai ajudar a emagrecer muito. A pessoa vai comer menos, ela vai ter menos vontade de comer. Mas vamos lá, vamos aos efeitos indesejados. A ideia aqui é os prós e contras, né? Então, contras. Efeitos colaterais, né? A principal causa do abandono dos análogos de GLP-1 é a náusea. Gente, se não deixa seu estômago esvaziar, você vai ficar com a comida ali no estômago, ó. Tempão, você vai ficar nauseado, tá? Muitas vezes essa náusea vai causar também um tipo de apetite que você vai querer comer comidas de fácil digestão. Então, quem que você vai parar de comer quando você tá nauseado? Carne, né? Você só de pensar em comer carne, ai meu Deus, enjoei. Né? Então, você acaba também podendo causar uma queda da ingestão proteica e isso vai gerar como consequência, que é uma das coisas que a gente vê nesse efeito do análogo de GLP-1, que é perda de massa muscular. Então, assim, estima-se, né, em alguns estudos aí mostram que 40% do peso perdido é massa muscular. Então, de todo o peso que você perdeu, 40% de massa muscular, cara, isso é uma baita de uma desvantagem. Né? Porque se você perde 40% de massa muscular, o seu metabolismo está regredindo. Sabemos que o músculo aumenta a nossa taxa metabólica. Então, estaríamos regredindo o nosso metabolismo. E, já pensando no pós-medicação, podemos estar promovendo o reganho de peso rápido e acentuado. Lembrando, ele bloqueia a fome hedônica, você vai tirar ele e você vai voltar com essa fome. Né? E se teu corpo, na suspensão, entende que seu metabolismo caiu porque você perdeu massa muscular, você acha que a tua fome não vai ter um efeito rebote? Para você reganhar o peso? Eu falei isso lá na primeira live do Porquê Engordamos. Falei das dietas de restrição calórica. O GLP-1 vai causar esse efeito na retirada, principalmente na retirada rápida. Então, é uma medicação para fazer desmame, sim. Não, acabou o dinheiro, não tem mais como tomar. Vai ter reganho, rápido. Rápido. Tem um outro efeito do GLP-1, que é um efeito ruim também, que também tem a ver com reganho de peso, que a gente vê, né, pós-GLP-1, que é hiperplasia do tecido adiposo. Vamos lá, vamos explicar. Vocês com certeza já ouviram falar em hipertrofia. O que é hipertrofia? O aumento do tamanho. Então, uma pessoa obesa, ela tem uma hipertrofia do tecido adiposo. Tá certo? No lipedema, você tem uma hipertrofia do tecido adiposo. Quando você emagrece, esse tecido adiposo, ele vai regredindo, tá? Ele vai minguando, tá certo? E aí, só que, quando eu tenho hiperplasia, o que é a hiperplasia? É a proliferação do tecido adiposo. Eu aumentei a quantidade de células adiposas. É um efeito diferente, tá? Porque quando eu tenho hipertrofia, minha célula só tá gordinha, aumentou o tamanho, tá certo? Com certeza ela pode aumentar de tamanho de novo, ficar inchadinha de novo se eu ganhar peso de novo. Mas eu emagreço, ela murcha, mas ela continua ali a mesma quantidade. Quando eu faço hiperplasia, eu aumentei a minha quantidade de células adiposas, ou seja, eu acabei de aumentar a minha capacidade de engordar. Porque eu tenho mais reserva. Me digam, vocês acham esse efeito bom? Aumentar o tecido adiposo de uma pessoa que está tentando emagrecer? Acham bom? Vou falar mais efeitos negativos, tá? Vou falar mais efeitos negativos dos inibidores de GLP-1. Eles, e aí é efeito digestivo isso, tá? Redução do esvaziamento da sua vesícula biliar. E eu não tô falando pra pessoa que tá usando 2, 3 meses. Tô falando da pessoa, do povo aí que diz agora de semaglutida, né? Ozempic contínuo. Não vai usar o resto da vida. Tem médico defendendo isso. Você acha que isso não vai gerar uma pedra de vesícula?
reduzir o esvaziamento da sua vesícula. Se eu tô esvaziando menos meu estômago, se eu tô digerindo menos por causa desse efeito, né? Eu posso ter aumento de desbiose intestinal também, né? A gente sabe que desbiose intestinal também está correlacionada com a síndrome metabólica, aumento de inflamação. Então, no fim das contas, gente, no fim das contas, e não tô falando que ele não é útil, e não tô falando que ele não tem benefícios, por exemplo, para paciente diabético, de reduzir risco cardiovascular, porque ele reduz, tá? Reduz o risco cardiovascular, tá? Aproximadamente 15%, não é tão bom quanto os inibidores de SGLT2, mas eles reduzem. Mas aí vocês estão vendo uma coisa. É para eu usar Ozempic para perder 5 quilos? Já que ele tem tantos contras. Já que ele causa hiperplasia do tecido adiposo. Já que ele pode causar problemas digestivos, problemas de vesícula, perda de massa muscular, perda de massa óssea. Tem vários efeitos descritos. Tá tudo aparecendo agora, né? São medicações novas. Fale para mim. Você quer emagrecer 5 quilos, você vai usar isso aqui? Com tanta coisa contra? Não é milagre. Não é milagre da medicina, como as pessoas estão tratando, tá? E vai vir aí o Mounjaro, né? Que é um inibidor, que é ele mimetiza a ação de duas incretinas, né? Que é a tirzepatida. Ele vai mimetizar a ação do GLP-1, igual a semaglutida e a liraglutida, né? Ele vai mimetizar essa ação. A liraglutida é o Saxenda, tá? Se vocês saberem, Victoza, Saxenda, semaglutida é o Ozempic. E aí a gente vai ter aí o GIP, o inibidor, o análogo de GIP e semaglutida, que é a tirzepatida, que é o Mounjaro, que é maravilhoso. Mounjaro promete efeito bariátrica, 30% do peso. Até porque o GIP, ele tem um efeito lipolítico, ele vai estimular a queima de gordura. E ele promete também, né, uma coisa que o Mounjaro promete, menos dose e menos efeito colateral, menos essa ação de náusea da semaglutida, que causa muito, né? E a liraglutida. Mas vamos lá, gente. É para usar Mounjaro porque eu quero perder um pouquinho de peso? É isento de efeito colateral? A gente nem sabe. O que a gente sabe de informação de um análogo de GLP-1, porque a gente já tem os outros. O análogo de GIP é de longo prazo? Não sabemos o efeito. Não sabemos. E aí, gente, eu vejo muita gente falar que não quer tomar remédio, que não toma vacina, porque não quer ser um experimento científico, mas quer tomar o Mounjaro. Você vai ser um experimento científico tanto quanto as outras coisas. Tá certo? Porque a gente também não tem estudo de segurança. Por um simples motivo. É uma medicação nova. Não tem, porque a gente precisa de tempo para observar os efeitos. Pode ser maravilhoso, mas pode ser péssimo, pode ser trágico. Tá certo? Pode ser trágico. Vocês estão me entendendo? Não tem almoço grátis, não. Não tem essa coisa maravilhosa, não. Fora que o preço, né? O preço também é outra coisa, né? Que vai vir aí a média, que ele tá previsto para chegar em julho. E a média aí de preço estaria entre 1.700 uma caneta, que é a de menor dose, a 3.300 a caneta de maior dose. É o que está se falando. Não sabemos como é que vai ser quando chegar aí na parte comercial. Mas eu tô fazendo um alerta aqui para vocês. E eu não tô falando que eu sou contra a medicação. Pega aquele obeso, mórbido, né? De repente, em vez de fazer uma bariátrica, ele tem alto risco para fazer uma bariátrica, porque é uma cirurgia, e eu dou um Mounjaro para ele, e ele perde bastante peso, né? E eu tô reduzindo o risco cardiovascular, eu tô reduzindo um monte de coisa. Vale a pena? Com certeza. Ele tem mais risco permanecendo obeso. Mas a gente sabe que não é isso que vai acontecer, que as pessoas, quem vai tomar são as pessoas que querem perder 10, 15 quilos, entendeu? E que tinha que estar promovendo mudança de estilo de vida. A gente sabe que já está acontecendo, tá, gente? Já tem tirzepatida no Brasil, tá? A tirzepatida já foi autorizada pela Anvisa
Então já se pode manipular tirzepatida. Então já tem muito médico prescrevendo, usando. Você só não pode comercializar. Você pode, por exemplo, eu como médico, eu posso comprar tirzepatida e você ir lá tomar comigo. E eu te cobro. Por isso. Tá bom? Tem gente fazendo isso, tá? Muita. Muita gente fazendo isso. Tá? Estão cobrando aí pelo protocolo 2.000, 3.000, 5.000, tá? Tem gente cobrando pela dose, 2.000 por dose, tá? Existe. Tô só contando pra vocês. A medicina não é tão bonita assim. Não é sempre bonita e não é sempre pela qualidade de vida das pessoas, tá? Então, eu sempre falo isso por aqui, parem de achar que os médicos são seres humanos abençoados, sacerdotes, bonzinhos. Isso não é bem a realidade, tá? Então, somos pessoas e há também, como tudo aí hoje em dia na parte farmacêutica, tem muito interesse comercial envolvido, tá? Tem muito, tá? Isso é um alerta. Então, assim, o que eu quero falar para vocês sobre medicamentos, né? Vocês entenderam que tem medicamentos bons, tem medicamento que não serve para nada, ruins, como eu falei, como o caso das sulfonilureias, como o caso das glitazonas, são ruins, tá? Teria até a glitazona, ainda teria um uso clínico, a sulfonilureia não tem. Deveria entrar em desuso mesmo, não deveria mais ser usado. Mas todos têm lugar como ferramentas, não como o tratamento principal. O tratamento principal do diabetes tipo 2 é dieta. Redução da carga de carboidrato e ajudar o corpo a tirar, que é exercício. Resistido. Que ajuda a baixar a resistência à insulina e a musculação. Trabalhar o músculo, porque o músculo é o principal agente aí, quando você faz musculação, o principal agente que auxilia nessa redução da resistência à insulina. Tá? Então, assim, não deveríamos, vou falar isso mais uma vez, eu tô falando isso há 3 semanas, né, nessas lives, não deveríamos estar tratando uma doença do estilo de vida apenas com remédios, como estão sendo feitos, tá? Como falei, todos esses medicamentos, quase todos, né, têm algum uso, mas deveria ser esse esquema. Use o remédio para o resto da vida e seja feliz e continue comendo seu pãozinho e continue tomando a sua cerveja e continue tomando seu refrigerante. Me digam. Me digam. Tá? Isso aqui eu sei que talvez alguns estejam até meio assim, meu Deus, é choque de realidade, é choque de realidade. Se você toma só o remédio, você não está tratando sua doença, tá? E eu quero que você saiba disso. A minha intenção é essa aqui. Você não está tratando sua doença. Você está tratando a sua taxa. Igual muitas vezes a gente faz com a estatina. A gente não trata a doença e trata a taxa. O médico fica feliz vendo um colesterol mais baixo e a pessoa infarta com colesterol baixo, como acontece e muito. Tá certo? Então, doenças do estilo de vida devem ser tratadas com mudança do estilo de vida. Ah, doutora, mas isso é muito difícil. Quem falou que é fácil? Quem falou que é fácil? Entendeu? Quem falou? Vocês vão entender que doenças do estilo de vida são passíveis de remissão. Então, você tá falando isso, que é triste ouvir isso de um médico, você vai ter que tomar esse medicamento para o resto da vida, mas se o que você tem é diabetes tipo 2, isso é passível de remissão. É só você mudar o seu estilo de vida. Quanto você está comprometido em melhorar a sua doença? Tá certo? O quanto você está comprometido com isso? Lembrando que o medicamento não vai tratar você. Ele é uma ferramenta. Certo? Então, contando de mim. Quando eu vi meu exame com pré-diabetes, eu pensei no meu filho que tinha 4, 5 anos de idade, eu falei assim, chega, eu preciso mudar. Eu não quero ser uma mãe doente para o meu filho. Eu não aceito isso. E como a medicina não me ajudou,
a resolver meu problema, porque a opção era metformina, eram coisas, estratégias medicamentosas, eu falei, não é possível que não tenha uma coisa que eu possa fazer e que eu não precise tomar remédio. Porque eu não gosto. Gente, eu sou médica, mas eu detesto tomar remédio. Quem me conhece sabe disso. Eu detesto tomar remédio. Tá? Eu sou uma pessoa bem resistente a tomar remédio, tá? Eu tomo pouquíssima coisa, tá? Quando eu tomo, tipo assim, evito tomar anti-inflamatório, evito tomar antibiótico, evito tomar... Só tomo se eu precisar realmente. Sou bem racional com o uso disso. Tá certo? Então, eu falei, tem que ter uma alternativa. E eu fui procurar. E foi quando eu esbarrei aí na cetogênica. Depois eu conheci as outras estratégias. Então, solução tem. Você não pode dizer que não tem solução. Só que mudar depende de uma atitude sua. Aliás, tomar um remédio também depende de uma atitude sua, que é tomar o remédio todo dia naquele mesmo horário. Né? Então, você prefere a sua atitude tomar o remédio o resto da vida e não resolver nada e continuar doente, e pelo contrário, ir adquirindo doenças, porque esse é o caminho do remédio, tá? Você vai continuar doente, você vai adquirir doenças decorrentes da doença que você não está resolvendo. Certo? Então, você começa numa síndrome metabólica, não faz nada, você adquire fígado gorduroso, você não faz nada, você adquire pré-diabetes, você não faz nada, você adquire diabetes, hipertensão, cirrose hepática, doença renal crônica, neuropatia diabética, retinopatia diabética, demência, infarto, AVC. É isso. Esse é o caminho. Então, tomar um remédio, escolher apenas tomar um remédio é escolher esse caminho. Em que você um dia pode parar numa diálise. Tá certo? Então, escolher o remédio é escolher não fazer nada. Tá? E lembrando que escolher não fazer nada é uma escolha. Tá? Agora, se você já ouviu falar que tem uma opção, mesmo que essa opção muitas vezes é muito criticada pelos médicos, né? Ainda, apesar da gente ter low carb há tanto tempo, tá? Gente, a primeira descrição de uma dieta low carb, um livro de dieta low carb é de 1880. É dieta da moda. O primeiro livro de dieta que era uma dieta low carb, 1880. Tão da moda que é. Tão da moda. Mas as pessoas não querem conhecer, né? E o que eu não conheço, o que eu faço? Eu vou desprezar, eu desprezo, né? E tento descredenciar aquela estratégia, tá? Mas a gente tem estudo sobre low carb. Temos estudo sobre low carb. Muito estudo sobre low carb. Então, você não precisa fazer carnívoro que tem pouca coisa. Low carb é eficaz. Low carb é eficaz. E tem muito estudo sobre low carb. Muito bom. Tá? Por exemplo, tem estudo, só para dizer para vocês, tem um estudo mostrando que low carb previne o reganho de peso pós-retirada do análogo de GLP-1. Tá certo? Então, você estava usando a sua semaglutida, e aí, para você fazer o desmame, você começa a fazer uma low carb e você previne seu reganho de peso após a retirada da medicação. Acontece que a low carb também faz você perder o peso. Entendeu? Mas assim, é uma coisa pra... Ah, tá bom. Então eu tenho a opção de usar a medicação enquanto eu mudo o estilo de vida. São estratégias. Você vai ter que ver quem é seu paciente. Se para o seu paciente se aplica essa hipótese, esse tipo de tratamento. Entendeu? Tá? Mas o que eu tô aqui para dizer para vocês, e é para se conscientizar, e a gente já vai encaminhando aí pro final, que eu já falei pra caramba, tô quase 2 horas falando, né? Se alguém tiver pergunta, pode ir botando, que eu vou respondendo, né? Qual é a sua escolha? Você quer escolher o caminho da doença? Lembrando que saúde não é ausência de doença. Não é isso. Isso não é o conceito de saúde. Eu estar assintomático não é sinal de saúde. Tá bom?
Saúde é um estado de bem-estar físico e mental. Isso é saúde. Então, tomar 5 remédios ao dia e estar assintomático não quer dizer saudável. Eu vi muito isso durante a pandemia. Não, mas ele era saudável e ele teve e ele teve complicação e ele teve síndrome de angústia respiratória. Porque não era saudável, ele estava assintomático. Eu vi muito isso. Tá certo? São pessoas assintomáticas, não pessoas saudáveis. Tá? Então, conceito de saúde é diferente. Você quer estar assintomático ou você quer estar saudável? Você quer gastar parte do seu salário, da sua receita com remédios, ou você quer mudar seu estilo de vida e pegar esse dinheiro e gastar com boa alimentação e viagem e você curtir a sua saúde? As escolhas são essas mesmo, tá? Não tô exagerando, não. Não tô exagerando. As escolhas são essas. Tá bom? Ou, pior ainda, você não quer fazer nada disso. Engordar e ter que fazer uma bariátrica, porque chegou a hora que a bariátrica é a sua única opção. Lembrando que, e tem live minha aqui sobre bariátrica, tá? Não sou contra a bariátrica. Sou contra a banalização da bariátrica. Porque bariátrica, como todos os remédios que eu falei aqui, também tem várias consequências. Tem várias coisas que eu preciso fazer com o paciente bariátrico para que ele mantenha saúde. Para que ele fique saudável. E é difícil no longo prazo. Tá? Fora as complicações de longo prazo, como insuficiência pancreática, como disbiose intestinal, a SIBO, tá? Então tem muita consequência, tá? Então também não é, não, é só tirar um pedacinho do meu estômago. Não é isso. Não é isso. Tá? Então, gente, na vida, qualquer coisa dessas, tudo isso que eu falei, tudo são consequências. Tá certo? De escolhas suas. Aí você me diz o que você escolhe. Você quer escolher não tomar remédio, ficar saudável e mudar seu estilo de vida e largar a cervejinha, e largar o docinho, e largar o refrigerante? Ou você quer tomar remédio o resto da vida e não tratar nada e um dia ter uma complicação? Tá bom? O diabetes é conhecido pelo silêncio dele. Quando aparece a complicação, apareceu. Já tô pior do que... Já tá grave. Né? Quando aparece a complicação do diabetes, já tá grave. Tá certo? Esse é meu recado. Eu sei que não é um bom recado. Não. Mas eu tenho que dar um choque de realidade em vocês, né? Vocês concordam, né? Que um pouquinho de verdade nua e crua é importante, né? Foi a verdade nua e crua que eu tive que enfrentar para eu mudar. Tá bom? Então, por isso, hoje eu não sou apegada com refrigerante, não sou apegada com pãozinho, não sou apegada com nada disso. Eu sei que são coisas que me adoecem. Então, sem saúde a gente não faz nada na vida. Foi essa a conclusão que eu cheguei, tá? Sem saúde eu não conseguia fazer nada. E definitivamente eu não estava saudável. Eu estava obesa, eu não tinha mobilidade, eu não conseguia me abaixar. Eu tive lesões físicas no exercício da minha profissão, por exemplo. Eu tive uma distensão nas costas, fazendo massagem cardíaca. Eu não conseguia abaixar para olhar o pé do paciente, né? Eu não tinha disposição para fazer as coisas, né? Então, assim, pensem nisso. Tá? Lembrando que não escolher é uma escolha. Tá bom? É uma coisa que hoje eu falo pra mim todo dia. Tem gente que pergunta assim, nossa, que foco você ir fazer atividade física. E eu vou terminar aqui, eu vou lá, que eu era pra eu ter acordado um pouquinho mais cedo pra não ficar em cima aqui pra live, então acabei optando por deixar a musculação aí pra pós-live, né? Então, vou lá. Ai, nossa, super vontade de num sábado, sol, calor, que no Rio tá um calorão, ir lá fazer musculação. Nossa, super. Adoro. Não. Mas eu tô escolhendo minha saúde. Então eu sei que isso é importante e eu vou continuar escolhendo minha saúde. Tá? Então, não, hoje não é mais... Pra quem... mas você gosta de academia? Do ambiente da academia? Gente, eu não tô nem preocupada.
tá? Eu boto meu fone de ouvido, não olho pra cara de ninguém, cumprimento as pessoas que eu sou uma pessoa educada ainda, mas eu não tô nem preocupada se estão olhando se eu tô gordinha, se eu tô magrinha, se eu tô... Zero, zero. Tô lá, faço o meu, terminei e vim embora, não fico de papo, nada. Ponto. Tá certo? Tô nem preocupada com os outros. Tá? E a maioria das pessoas da academia é assim, tá? Não tá preocupada com os outros, tá fazendo o seu. Então não se preocupe com o ambiente. Você tá indo lá por quê? Ah, é pra melhorar minha saúde. É. O resto, não me interessa. Ah, tá lá porque tá tomando bomba e quer ficar grande. Ah, tá lá porque quer namorar, quer paquerar. Tô nem aí. Tô fazendo o meu. Estou fazendo a minha parte, que é pra mim. Tá certo? Faça a sua parte para você. Ninguém pode fazer por você. Tá? Ninguém. Então parem de desculpas. Parem com essa história de não gosto do ambiente tóxico da academia. Parem com a história de eu não consigo fazer dieta. Parem. São escolhas. Não conseguir fazer dieta é uma escolha. Tá bom? Se você quiser de verdade, se você tivesse lá num pré-operatório de revascularização, você ia fazer dieta. Ah, não, mas eu tenho certeza que você ia fazer a dieta que dissesse pra você fazer. Entendeu? Tá bom? Tenho certeza. Ok? Então, meus amores, ó, o recado é esse. Nesse sábado de sol. Ai, mas eu vou segunda. Não, vai hoje. Tá bom? Vai hoje. Escolha hoje. Fazer o seu melhor. Ah, mas eu vou começar a dieta no sábado. Vai. O que você pode deixar de fazer hoje que você faria sábado? Ah, eu posso não beber. Não beba. Entendeu? Não como docinho, que você ia comer o pudim, o pavê. Não faça, né? Ah, não, comprei ingrediente para fazer um pavê. Não faz, para não comer. Escolha hoje. Tá bom? Escolha hoje. Esse é o meu recado. Gente, agradeço a todos vocês que ficaram aqui comigo ao longo dessas 2 horas. Prometo que semana que vem voltamos à programação normal, né? Agora eu encerrei o livro. Agora eu encerrei. Eu vou começar e terminar de ler o Código do Câncer, então depois, próxima série de lives eu trago depois sobre o livro, né? Sobre o Código do Câncer. É porque eu parei aqui um pouquinho para ler algumas coisas, né? No meio aqui, eu tô lendo tanta coisa, então eu parei aqui para ler algumas coisas, né? E aí acabei não dando continuidade, né? Mas depois eu trago para vocês o livro do Código do Câncer, tá? Pro pessoal que tá me perguntando muito sobre a história do iodo, estou lendo o livro do iodo, por isso que eu parei, tá? Depois eu trago para vocês aí a história do iodo, né? Porque tá todo mundo me perguntando, eu sei que a Fernanda tá divulgando muito, ela me mandou vários materiais também, então... Então eu tô lendo também bastante sobre isso, tá? Como eu disse aqui, não sou uma pessoa fechada, sou uma pessoa aberta a mudar minha opinião. Então, realmente a história do iodo na medicina é uma história bem de repulsa, né? De não aceitação. Assim como a carne. Então a gente, bom, talvez. Será que o iodo é igual a carne? Será que está sendo condenado sem motivo? Vamos ver. Então, tô lendo o material, depois eu trago para vocês sem problemas, tá? Eu gosto de trazer informação para vocês, tá? Informação acessível, como eu sempre falo aqui. Então, eu vou trazer para vocês. Tô lendo o material, tô assistindo aula, tô vendo várias coisas e depois eu vou trazendo para vocês, tá bom? Mas semana que vem provavelmente a gente volta a um assunto normal nosso do intestino, essas coisas que a gente gosta de falar, que vocês sempre me pedem para falar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Me perguntaram a cor do meu cabelo. A cor do meu cabelo é castanho médio irisado da Amende. A cor acho que é 4,62, se eu não me engano. Com certeza que é isso. Mas é essa cor, tá bom? Respondido. Acho que eu respondi tudo, né? Acho que eu respondi tudo que ficou de perguntas. Queridos, amados, obrigada pela companhia nesse sábado de sol. Semana que vem voltamos ao nosso horário normal, de sexta-feira. Mas, como eu falei, vou tentar fazer pelo menos uma vez por mês uma live sábado para aqueles que não conseguem assistir ao vivo, tá bom? E mandem temas, né? O que vocês estão querendo aí para semana que vem? Pode mandar aí no meu inbox os temas que vocês querem ver. Tá bom?
E aos que são novos aqui, que chegaram aqui, que eu vi que chegou bastante gente nova, tá certo? A live do lipedema eu vou marcar ainda com a farmacêutica, tá? A gente tá combinando, a gente tá lendo material também sobre lipedema. Eu vou anunciar aqui pra vocês, vai ser com a Janaína, da Saúde Manipulada, que é uma farmacêutica, uma pessoa que eu gosto muito, a gente já se conhece há algum tempo, então a gente conversa muito. Né, mas calma, do lipedema não vai ser semana que vem, porque a gente tá reunindo material pra gente trazer um negócio legal aqui pra vocês. Igual eu tô trazendo aqui essa parte de diabetes. Tudo bonitinho. Vou trazer, a gente vai trazer ativos que melhoram o lipedema, né? Nutracêuticos. A gente vai trazer várias coisas pra vocês. Vou trazer parte hormonal também, tá? Então, assim, a gente vai trazer coisa legal. Mas a gente ainda tá reunindo material pra gente trazer uma live bem top. Eu vou anunciar pra vocês, tá? Fiquem tranquilos, vocês vão se programar e eu vou anunciar pra vocês. Mas semana que vem vai ser uma coisa nossa aqui, que é a nossa live semanal. Então pode me mandar temas, tá bom? Queridos, gratidão por todos estarem aqui. Muito, muito obrigada pela presença de vocês, tá bom? Ó, beijo grande e ótimo fim de semana.